Estamos de volta com o programa Educare, hoje falando sobre inclusão educacional. Você pode participar do nosso programa mandando e-mail para programabc@netservicos.com.br e também pode nos seguir no Twitter, no @Programa Educare. Esther Azevedo, que está falando conosco hoje, que é consultora técnica do Instituto Paradigma, pedagoga, professora universitária. E essa questão da inclusão tem que passar pela universidade, né, Esther? Sem dúvidas. Não tem sem dúvidas. como, se não se trabalhar desde a formação, já esse professor que vai lidar, como você disse, com a escola, né? Independente de que criança que vai estar lá, de que nível social que vai estar lá, né? É uma questão tão cultural, Lucy, porque como eu trabalho com formação de professores e eu gosto muito de trabalhar logo quando eles chegam na universidade, né, nos primeiros anos, nos primeiros semestres. E quando a gente trabalha com isso, você vê que é cultural das pessoas, delas sempre terem essa dúvida, será que é verdade, professora, será que dá? Porque eu conheço um caso assim, eu conheço um outro caso assim, ainda se trata como casos, porque na verdade as pessoas com deficiência estão começando agora mesmo a poder ter essa voz na sociedade. A gente sempre teve um movimento muito forte de pessoas com deficiência, logicamente, mas é agora que a gente, sabe, no nosso bairro, na escola do nosso bairro, na escola onde eu dou aula, onde eu estudo, é que eles estão começando a conviver. E esta falta dessa convivência que nós tivemos na nossa infância, que os alunos que hoje eu recebo na universidade também têm, é que causam esse estranhamento. Então, é uma questão mesmo cultural de se mudar isso, de ver de que são pessoas que elas podem trazer uma característica de diferença que às vezes está nítida no corpo, né, que ela está no organismo, ele está diferente, às vezes é quando você conversa, às vezes é pela sua forma de se comunicar, mas é quando a gente começa a naturalizar isso de uma forma de que eles estão convivendo, eles estão juntos, as pessoas vão se abrindo para essa possibilidade. E trabalhar com isso em formação de professores é absolutamente necessário. Eu acho que a universidade já vem trabalhando não mais com a ideia daquele aluno ideal, né, daquele aluno que a gente pensa que ele vai ter todos os pré-requisitos para uma aprendizagem bacana. Eu acho que a universidade família, já está longe. Né? Isso. A mãe que fica em casa, tudo o certinho. Pai que está lá, que trabalha, o ideal. Né? Eu acho que a gente já foge disso, mas ao mesmo tempo ainda é necessário que a gente se aprofunde um pouquinho mais. Né? A sociedade mudou bastante, os problemas sociais hoje têm outro cunho, têm outra dimensão, e essa dimensão toda dessas questões sociais, elas entram para dentro da escola, entram dentro da sala de aula desse professor. E ele precisa ser bem formado, né? Ser bem formado enquanto ele está estudando na sua formação inicial e depois ser bem formado enquanto ele está atuando na sua formação em serviço. Esta para mim, é a grande poção mágica da educação, digamos assim. É a formação do profissional que está no dia a dia com o aluno. E você escolhe ser professor? Eu concordo. Não é? No caso, a Esther é uma amiga nós fizemos o magistério juntas, né, Verdade, Esther? Mas assim, a gente fazia estudar, não, eu vou ser professora, né, com aquele ideal, estamos na educação até hoje, por ideal mesmo. Então, independente se você escolhe ser professor por ideal ou se por um meio de sobrevivência, quem vai lidar com pessoas não tem o direito de ser negligente ou de fazer mais ou menos. Exatamente. Né? Ou vai e faz para valer, ou olha, vai fazer outra coisa, não lida com gente, porque você deixa uma marca, né? Você com seus ex-alunos, eu com os meus, a gente vê que assim, a gente deixou uma marca, né? E isso é muito importante também para se fazer esse trabalho de inclusão, esse trabalho de se conviver na sociedade, né? E essa questão da convivência em sociedade, Lu, é que geralmente isso me impulsiona muito, porque a sociedade é uma sociedade absolutamente plural, né? O recorte das pessoas com deficiência é um recorte, mas a gente vai ter dentro da sala de aula vários outros alunos da gente que vão trazer preocupações. Alunos que não vão aprender porque ele pode ter algum laudo ali na linha da dislexia, da descalculia, de todas essas coisas que a saúde vai nos ajudar a observar isso e ao encontro da necessidade desse aluno. Mas a gente ainda vai ter outros alunos que eles não vão se enquadrar em nenhuma caixinha e vão continuar sendo esses alunos desafiadores para a gente. Então, por isso que é imperativo que esse professor seja um professor que continue na sua busca, seja um professor que não pare só porque terminou, fez a sua graduação, mesmo porque hoje a graduação lá vai arranhar algumas questões que a gente vai precisar no dia a dia, né? No dia a dia de sala de aula. Mas, na verdade, ser professor hoje está imbuído dessas coisas que para mim são muito gostosas, né? Continuar estudando sempre, buscando outras possibilidades, outras saídas. Os desafios, eles estão aí, mas é possível fazer um bom trabalho, né? A gente sabe que é possível
possível fazer um bom trabalho. Esther, dê alguns exemplos assim de situações ou de como é feita, né, esse trabalho do Instituto Paradigma, como alguns exemplos de situações de inclusão, quais os caminhos que vocês utilizam para fazer essa inclusão? Então, acho que nós temos a felicidade de quando nós somos chamados para esse trabalho, já existe uma estrutura preocupada com que essas questões deem certo, né? Com que esses alunos que são ali nas redes de ensino, principalmente somos procurados por cidades que querem fazer, né? Por secretarias de educação municipal que querem fazer esse trabalho. Na rede municipal. Isso. Aí a gente vai contar com isso que eu te falei, que é uma equação bastante bacana. A gente então conta com prefeituras querendo que a inclusão educacional aconteça de fato, então elas estão dispostas a ir buscar recursos, a irem até o Ministério da Educação para saber o que o Ministério da Educação pode fazer por elas, a formar seus professores, a formar seus gestores, porque a gente não vai poder esquecer nunca de que a escola, para dar bastante certo, eu vou precisar dessa figura do professor, que é aquela figura do dia a dia, mas se ele não tiver no apoio uma gestão que o apoie verdadeiramente naquilo, que ajude a pensar sobre os problemas, que resolva algumas questões de ordem administrativa, de ordem, enfim, coisas que a escola precisa ter, isso vai ser muito mais, vai ter um sucesso garantido. Então, nós temos essa sorte das pessoas que nos procuram, das secretarias de educação que nos procuram, elas já estão com essa vontade. Então, via de regra, o que a gente percebe que dá bastante certo? Esta possibilidade de formar os professores. Então, essas redes ou essas escolas estão preocupadas verdadeiramente em reservar tempos de formação para os professores. Por isso que eu também vou naquela luta de que o professor precisa ampliar, sim, a sua possibilidade de estudo na sua jornada. Né? E eu estou com essa luta enquanto pedagoga, enquanto formadora de professores. A gente precisa de mais tempo para estudar, é verdade. Precisa. E de um tempo remunerado para estudar. Então, eles reservam esse tempo para os professores, eles vão sim olhar para essas escolas do ponto de vista físico, arquitetônico, para ver o que é necessário fazer. Eles vão pensar, sim, em recursos que podem ser, ora feitos, existem recursos que o professor mesmo pode fazer, desde que ele saiba como fazer, desde que ele tenha formação para isso, ele pode, de baixa tecnologia, mas existem outros recursos que a gente pode comprar e que facilita muito a vida de um professor. Né? Um sintetizador de voz para um computador, pranchas para alguns alunos de forma diferenciada, enfim, essas redes também olham para este lado, elas também investem na educação. Porque, na verdade, fazer educação, estar à frente de uma secretaria de educação, significa que você tem que gerir muito bem os seus recursos, mas significa que você tem que realmente usar esses seus recursos e colocar esse recurso à disposição do seu projeto. Então, essas redes, elas tentam comungar tudo isso. Formação de professores, organização das suas escolas nos aspectos físicos, compra de equipamentos para essas escolas, possibilidade de formação da equipe gestora, possibilidade de formação de uma equipe dentro desta secretaria que gerencie isso mesmo, com olhos de gerente mesmo ali, que olhe para os recursos, olhe para as possibilidades, levante as demandas de formação, vá ao encontro dessas demandas. Então, o nosso trabalho, ele ajuda esse governo a pensar nessas coisas todas. E até unir outras secretarias, porque entre a Secretaria de Saúde, entre a Secretaria de Transporte, porque, assim, não é o trabalho, a gente está falando ligado à educação, mas esse trabalho é feito a muitas mãos. Né? É uma equipe multidisciplinar ali, né? De poder falar para poder que isso tudo aconteça. Né? Esse aluno, ele é um munícipe, né? Ou ele enfim, ele é desse estado, ele vai precisar dessas outras coisas. O que eu costumo dizer é que, na verdade, a porta de entrada é a educação. Porque chegou naquela idade, eles vão para a escola, né? Os pais sabem disso, né? E as crianças entram na escola. Quando ela entra dentro dessa escola, essa escola desabrocha numa série de coisas para ela. Então, mesmo a criança que a gente não vai colocar nessa ordem de criança, da criança um pouco diferente, mas da criança dita normal. Quantas vezes dentro da escola que a mãe percebe que ele tem um problema visual, um problema auditivo, alguma coisa que a professora viu que essa mãe não pôde ver. Então, a escola ela é essa grande porta de entrada para esta vida em sociedade da criança. Né? Isso porque a gente está falando só de criança, a gente não abordou o adulto ainda, mas ela é essa porta de entrada e ela é preciso, sim, que existam essas possibilidades de amarrar com a Secretaria de Saúde, a partir do momento que eu percebo
alguma coisa nesse meu aluno, ele é encaminhado para a Secretaria de Saúde naquilo que é de empenho dela. Das questões sociais, as secretarias que lidam com essas questões, porque às vezes, muitas vezes, a gente tem uma questão associada de falta de estrutura mesmo por questões sociais com a deficiência. Então, a gente precisa pensar nesta inclusão de uma forma costurada mesmo dentro das várias secretarias, dentro de uma cidade, dentro do estado, enfim. É preciso pensar em outras portas. A educação sozinha não vai conseguir dar conta de tudo. E até porque essa educação depois vai ajudar essa pessoa que vai se desenvolver, um dia vai sair da escola e vai para o mercado de trabalho. Aí é outra questão também, porque hoje existem até leis que, assim, dependendo do número de funcionários, tem que ter um funcionário ali que seja portador de algum tipo de deficiência, mas isso ainda é muito limitado, né? Tem que se fazer esse trabalho de base e esse trabalho também cultural nas empresas, assim como desmistificar na escola, desmistificar na empresa a questão, né, do portador de deficiência, para que essa inclusão realmente aconteça e essa pessoa seja inserida verdadeiramente, né? Não esteja ali, estou cumprindo, assim como na escola, né, estou cumprindo a lei. A gente está num momento de que a gente percebe isso. Existe uma crítica de que as pessoas com deficiência não chegam formadas, não chegam bem formadas para entrar no mercado de trabalho. Isso ainda é verdade, mas a gente já tem muita coisa acontecendo e a educação está fazendo a sua lição de casa, digamos assim. A gente tem pensado nisso. Mas também ainda existe uma cultura da empresa onde ela procura por um profissional com deficiência muito bonzinho, digamos assim, que a deficiência dele seja quase nada, digamos. Aqui vai uma crítica que eu quero dizer que é pessoal até, mas às vezes é preciso se abrir um pouco para isso, é preciso se abrir de que se ele não tem todos os pré-requisitos que essa empresa procura, existem alguns que a própria empresa pode ensiná-lo numa formação em serviço. Então é preciso também abrir um pouco mais esse olhar para ver que um outro diferente, não do jeito, não prontinho como eu queria, mas se eu puder trabalhar com ele, se eu der esta oportunidade de que ele entre para o mercado e eu trabalhe com ele lá, ele vai conseguir chegar naquilo que eu pretendo. Né? Então, as duas coisas precisam evoluir aí nesse sentido. A educação e a questão da entrada no mercado de trabalho. Verdade. Se você quiser saber um pouco mais sobre o trabalho do Paradigma, você pode entrar no site www.institutoparadigma.org.br e também o telefone 11 50 90 0075. Esther, muito obrigada pela sua participação, parabéns pelo trabalho, com certeza vai render muitos frutos aí para a nossa sociedade. Obrigada, Lu, eu que agradeço. Nosso programa Educare fica por aqui, eu te vejo na próxima semana, até lá.